Desse jeito não. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mesmo com o distanciamento, e você tem liberdade de levantar sua mão e falar para o seu irmão assim, ó, a paz do Senhor. Vai lá para a direita, para a esquerda, lá para trás. Paz do Senhor. Você que está em casa ou pelo YouTube em algum lugar, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Prepara o seu coração para a palavra de Deus. Deus vai falar contigo. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir ela ou ligar ela no Salmo de número 23. Salmo de número 23, um salmo muito conhecido. Amém. Prometo que vai ser a penúltima vez que você vai ficar de pé nessa noite, somente no encerramento você vai voltar a ficar de pé. Não por causa de mim, mas por causa da palavra. Alguém sem Bíblia aqui nessa noite? Se tiver, faz assim um sinal. Glória a Deus. Eu vou ler esse versículo em 3 versões. Salmo 23, verso 6. Não, Salmo 23, verso 6. 23, verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu li na NVI, agora eu vou ler na Revista Fiel. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Agora eu quero ler na versão da Bíblia Viva, bem interessante. Eu tenho absoluta certeza que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Deixa sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor Deus, que noite, Pai. Desde quando a gente passou ali pelaquela porta, a presença do Senhor, ela tem sido muito forte e plena neste lugar. Eu te louvo, ó Deus, pelos instrumentos que foram tocados, pelos louvores que foram entoados, pela devolução das ofertas, dos dízimos, pelas pessoas que estão nos visitando e por aquelas que já fazem parte dessa família. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que assim como o Senhor falou no meu coração, o Senhor fale com eles também. Eu não tenho nada para oferecer para a igreja, a não ser a minha voz, mas o teu Espírito Santo, ele tem poder de sondar e conhecer o nosso coração. Fica na liberdade aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Salmista Davi declara aqui, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Ele está dizendo que é algo que vai acontecer ainda. O verbo aqui está no futuro. Ele declara que a bondade de Deus e a fidelidade de Deus, onde ele for, o tempo que for, vai estar com ele. E eu acho interessante que Davi, ele era um homem que ele pregava o que ele vivia, e ele vivia aquilo que ele pregava, aquilo que ele escrevia. Davi, todos aqueles salmos, seja ele um salmo de adoração, de exaltação, ou salmos desesperados que ele escreveu, ele declara uma coisa muito íntima e muito verdadeira que ele estava passando. Diferente dos nossos dias, que tem homens e mulheres que sobem nos altares, nas plataformas, e pregam algo que não vivem aquilo. Então Davi, ele declara, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que a bondade e a fidelidade de Deus me seguirá. Vai vir atrás de mim todos os dias da minha vida. E eu quero ler um texto agora, você não precisa ficar de pé, que vai demonstrar essa fidelidade e essa bondade de Deus. Davi não só escreve, Davi, ele vive, ele põe isso para ser realizado na vida, na história dele.
E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e ir comigo no segundo livro de Samuel. 2 Samuel 4, verso 4. Desculpa pela minha voz. Vou tentar aqui não ficar muito rouco. 2 Samuel 4, verso 4. Fique bem ligado na introdução para você entender a mensagem. 2 Samuel 4, verso 4 vai dizer assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vira algumas páginas aí, vai comigo em 2 Samuel 9. Segunda Samuel 9, verso 1 vai dizer assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Diga comigo assim: aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei fala comigo assim, bondade. Com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete ele comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Fala conosco. Meus queridos irmãos, a maior dificuldade da igreja brasileira, falo da igreja evangélica, é ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática. Se todo sermão pregado fosse absolvido e fosse desenvolvido, a nossa nação hoje seria a maior potência com a maior certeza do mundo. Não haveria desigualdade,
não haveria tanta morte, não haveria tanta inimizade, não haveria tantas pessoas se rebelando e abrindo novos ministérios. Porque, infelizmente, é isso que acontece. A pessoa está numa igreja, o pastor começa a honrar ela, começa a dar liberdade para ela, começa a desenvolver, e chega num dia que ela fala assim, peraí, eu já sou uma pessoa bacana, eu já tenho assim 10 pessoas que me acompanham. Então a pessoa pega, junta lá, compra 10 cadeiras, vai para a garagem e abre um novo ministério. E a coisa vai desenvolvendo. Muitos casamentos estão destruídos porque a gente escuta um sermão e a gente não coloca em prática. Muitas vidas financeiras estão destruídas porque a gente escuta um sermão e a gente não coloca em prática. Então a gente precisa de entender, ou a gente começa a viver, a mergulhar nessa palavra e mudar a nossa vida, e mudar a nossa história, ou tudo isso que está acontecendo aqui é perca de tempo. Porque o Evangelho, ele veio para nos confrontar, mas também para nos transformar. O Evangelho, ele veio para mostrar para mim que eu sou pecador, mas dizer para mim que há esperança, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Evangelho é assim. Ele mostra para mim quem eu sou de verdade. Ele fala para mim dos meus segredos mais escondidos e terríveis que podem ter. É o confronto da palavra. Agora, coisa boa é quando a gente encontra com esse Evangelho, e essa palavra vai de encontro ao nosso coração, e a gente começa a dizer assim, olha, eu vou agora viver segundo o que está escrito aqui. E aí aquela mesma pessoa que pisou na minha unha encravada, eu vou ter que perdoar ela não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque coisa normal é a gente escutar assim, ó, eu perdoei, mas eu quero muito longe de mim. Eu perdoei, mas eu não consigo chegar perto, eu não consigo olhar no olho daquela pessoa. E aí eu fico imaginando Jesus dizendo para mim assim, ô miserável, eu vou te perdoar. Mas nunca mais dobre os seus joelhos e chame o meu nome, porque eu não quero você perto de mim. Quem é que tem estrutura para um negócio desse? Eu já falei aqui, eu nunca fui no inferno, nem quero ir, louvado seja Deus. O problema do inferno não é o capeta. O problema do inferno não é as chamas de fogo. O problema do inferno é a ausência de Deus. Porque se você for no inferno e Deus estiver com você, Ele te livra de lá. Ou uns meninos chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram jogados numa fornalha. Sim ou não? Era parecido um inferno terreno. A Bíblia diz que quem foi jogar eles lá foram queimados. Então, se eu for ao inferno e Deus estiver comigo, eu vou entrar lá e vou sair sem nenhum problema. Só 3 entendeu. Daqui a pouco começa a pegar. Davi, então, ele escreve um salmo dizendo que a fidelidade de Deus e a bondade de Deus seguiria ele todos os dias. O que é isso? Deus iria se lembrar de Davi sempre. E Davi agora toma uma decisão no coração dele, rei, com a vida resolvida, Saul já estava morto, o seu amigo Jonatas, e aqui eu quero abrir um parênteses, que tem uns miseráveis aí, de uns pastor gay, dizendo que Davi e Jonatas tinham um relacionamento amoroso. Você que é novo na fé, se escutar umas misérias dessa, não precisa nem de mandar mensagem para mim, não. Você já sabe que esse treino é do demônio, do capeta. O negócio é tenso. Os dois existem um caso, porque eu te amo. Eu amo esses homens, tudo aqui da igreja, em Cristo Jesus. Pensa nos caras feios, enjoados. Eu amo eles do mesmo jeito. Então, Davi, ele está lá no seu palácio, na sua vida de rei, mandando e desmandando, e o Espírito Santo de Deus que conduziu ele a escrever, eu tenho absoluta certeza de que a bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para alguém. E o texto diz que ele manda procurar saber se tinha alguém da família de Saul, de Jonatã, vivo, porque ele queria fazer uma benevolência.
Então tem lá um menino, um jovem, que quando a notícia chegou que o rei Saul havia sido morto, e o pai também, cataram o menino correndo, o menino caiu, se tornou um aleijado. E eu quero dizer para você que ser aleijado nos nossos dias é uma coisa. Você tem um salário, aposentadoria, você pode comprar um carro com desconto de PVA, de ICMS, 30% de desconto no valor do carro. Você tem alguns direitos que naquela época não existiam, pelo contrário. Um aleijado naqueles dias, ele era aquém da sociedade. Deixa eu achar um texto aqui para você ler junto comigo. Meu óculos tem que ficar pronto logo, irmãos, ora aí para dar certo. Mandei fazer essa semana. Levítico 21, pega a sua Bíblia fazendo favor. Nós vamos ver o tamanho da benevolência de Deus através de Davi na vida de Mefibosete. Levítico 21, verso 16. Levítico está lá no início da Bíblia. Faz parte do Pentateuco. Levítico 21, 16 vai dizer assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimentos. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa. Um aleijado naqueles dias, ele era uma pessoa marcada, ele era uma pessoa condenada a não poder fazer parte de rituais que adorava a Deus, que engrandecia o nome do Senhor. Era uma pessoa que tinha que ficar de lado. Era uma pessoa sem oportunidade. Era uma pessoa que era discriminada. Mas o texto diz que Davi, que escreveu o Salmo 23, ele pensa assim: eu preciso fazer algo de benevolência, eu preciso fazer algo de bom para aquela família. E aí um aleijado sem perspectiva, um aleijado que estava separado, um aleijado que estava se considerando como um cão, ele fala assim: eu não passo de um cão diante do Senhor. Davi agora o convida para estar à mesa do rei. Se Mefibosete estivesse no palácio, já era para ele uma grande coisa. Se Mefibosete estivesse ali na sala de jantar, no cantinho, já era grande coisa. Mas Deus, Ele não leva você pela metade. Deus não leva você mais ou menos. Deus vai te levar no lugar alto, no topo, para dizer para você: eis que a minha bondade e a minha fidelidade te seguirão todos os dias da tua vida. Aleluia! Talvez você pense igual o Mefibosete: é poderoso demais para mim. Todas as vezes que eu convido alguém na igreja para ser um líder, para ser alguma coisa, a primeira coisa que fala: mas eu não tenho condição, misericórdia, eu não tenho condição. Parece um jugo que foi colocado. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor está te chamando para sentar à mesa. O Senhor está te chamando para sentar à mesa real, para jantar com Ele. Então, em 2021, tira de você esse espírito de comiseração, que eu não consigo. Vai ter um monte de concurso aí agora. Não, eu não tenho condição. Deixa eu te falar. Só é vencedor quem acredita nele mesmo. Até para dar um amém, eles não acreditam nele mesmo, Toninho. Está difícil aqui hoje, está pesado. Eu vou dizer de novo.
Todo vencedor tem que acreditar nele mesmo. Ele tem que dizer assim: olha, eu posso em Deus eu posso, em Deus eu consigo. Em Deus eu consigo. É maravilhoso demais para você sem Deus, mas com Deus é apenas um detalhe. Mefibosete achava que não era digno de estar ali, mas Davi declarou: eu quero esse homem na mesa comigo todos os dias. Existe na nação brasileira um espírito de escravidão. É uma herança que a gente herdou da época que os portugueses chegaram aqui. A gente não tem espírito em nós de patrão, de liderança, de dono, de chefe. Poucos são que têm. E eu não estou falando aqui de arrogância, de ser mandão, não. Eu estou falando de pessoas que falam assim: olha, eu sou bem resolvido, me dá isso aqui que eu vou resolver, deixa comigo que eu faço. Até para limpar um chão, a pessoa tem que ter um espírito de liderança nela. Olha um chão limpo de quem é líder e de quem não é líder. Olha um prego pregado na parede de quem é líder e quem não é líder. O Senhor, Ele declarou na cruz que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você agora não é mais escravo, você agora é filho. E filho come à mesa, sim ou não? Quando você vai na casa do seu pai, você come no banheiro? Ou no terreiro? Você come na mesa. Então você precisa entender isso. A bondade e a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, ela vai te seguir todos os dias da tua vida. Agora, como é que isso acontece? Nós vamos ver aqui agora. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo em 2 Samuel 9. Verso 10. Segunda Samuel 9, verso 10. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O rei, ele deu direito para ele. O rei mandou chamar ele. Mas se ele não quisesse, ele não iria. O texto diz que Mefibosete, ele segurou na bênção, na vitória, e falou assim: eu estou nesse negócio, eu vou participar, eu estou aí. Você precisa entender que nós temos que ter intimidade com Deus. Quando Deus te chamar para ir além, vai além com Deus. Vai mais profundo com Ele. A gente só chama para ir à mesa da gente quem é íntimo nosso. Você leva alguém que você não conhece para sua casa para almoçar com você? Não, só vai na sua mesa quem é íntimo com você. Mefibosete, a partir daquele momento, ele começou a se tornar íntimo de Davi. Eu fico imaginando as conversas que os dois tiveram ali, Davi contando o relacionamento que ele tinha de amizade com o pai dele, Jônatan. Davi contando o tempo que o rei Saul jogou lança contra ele, aquela coisa toda, aquela perseguição. O dia que Saul estava com dor de barriga, com piriri, dentro de uma caverna, e Davi poderia matá-lo e não matou. Intimidade. É isso que nós vamos buscar no ano de 2021. Intimidade com Deus. Eu vi aqui no primeiro domingo, Natália, quando começou a oração, teve pessoas que não aguentaram ficar 5 minutos de joelho. E não é problema no joelho. É falta de argumento com Deus. Quando eu não sou íntimo de uma pessoa, a conversa encerra. Eu citei aqui. Quer ver um negócio? Pega um ônibus para viajar. Ou um avião. Senta do lado de uma pessoa que você não conhece. É pouquíssimas palavras
e encerrou o assunto. Agora você vai na rua e encontra um amigo seu, na época que você jogava bola, que você era da escola, aquele tempo gostoso, você começa a conversar e vai 10, 20, 30, 40, 50 minutos, 2 horas, quando você assusta, a mulher vai me bater, deixa eu ir. Intimidade. Mas eu vi que na terça-feira, algumas que não aguentaram ficar 5, já estavam orando 10. Eu vi que na quinta-feira já tinha gente ali que já estava na vibe. E na sexta-feira, foi poderoso demais o que Deus fez aqui. Deus tem chamado você para estar na mesa com Ele. E mesa é sinônimo de intimidade. Tiago 4, verso 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quem? Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. O texto está dizendo assim para mim, se você se achegar até Deus, Deus se achegará até você. Deus não vai invadir a sua vida, Ele não vai invadir a sua casa, Ele está te chamando, vem, porque eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Eu quero você sentado na mesa, almoçando comigo, jantando comigo e tendo um tempo de intimidade comigo. Isaías 65, 24. Isaías 65, verso 24. Antes de clamarem, eu responderei. Meu Deus. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Deus está com vontade de ouvir sua voz. Deus está com saudade do seu sussurro, das suas lágrimas. Deus está querendo ver você pedir. Mas por que Deus quer ouvir eu pedir? Já que Ele sabe, Ele conhece. Ele quer se relacionar com você. Tem pessoas que elas vão para o vale, vão para o deserto, não para morrer, mas para poder lembrar que Deus está no vale e que Deus está no deserto. Vale não é lugar de habitação. Deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem. Todo mundo que passa pelo deserto, se aprender, se torna uma pessoa melhor. Se torna uma pessoa melhor. Intimidade com Deus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí também e abrir comigo no Salmo 25, verso 14. Esse versículo aqui você deveria imprimir ele, colocar no seu armário, no seu espelho, em algum lugar que você tenha visão todos os dias. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Se tem uma coisa que todo homem e mulher quer saber, é o segredo de Deus. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para minha casa? O que o Senhor tem para o meu ministério? Senhor, eu queria tanto conhecer o dia de amanhã. Eu queria tanto saber como é que vai ser daqui a 2 meses. Eu gostaria tanto de saber como é que vai ser a virada de 2021 para 2022. O Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem. A pergunta que eu faço é: você tem temido a Deus? O temor do Senhor, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Você quer acertar, tema a Deus. Você quer ser uma pessoa que não vai ficar caindo, teme a Deus. E temer a Deus é andar nos seus princípios, nos seus propósitos, nos seus planos. É tirar o leme da sua mão e entregar na mão dele e falar assim: guia a minha vida, guia a minha história. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que onde o Senhor está me levando é lugar de paz, é lugar de refrigério, é lugar de descanso. O nosso problema é que nós somos autossuficientes demais. Nós somos acostumados a conduzir. Você quer ver um negócio? Todo homem que está aqui, todos, sem faltar um, confia em andar em garupa de moto? Nenhum deles, inclusive eu.
Nós montamos na garupa de uma moto, a nossa vontade é arrancar o piloto e estar ali. E a gente anda ali na peleja falando, Senhor, tem misericórdia. Não, mas eu nunca caí de moto. Não tem esse negócio, irmãos. Eu estou ficando meio cansado, e agora nas viagens eu gosto que a André dirija. Ela não gosta de dirigir, não. Mas eu fico ali com o boi fechado e o outro aberto, Senhor, tem misericórdia. Porque nós somos assim. Nós somos controladores. Nós somos aqueles que falam assim, não, é do meu jeito, e se não for do meu jeito, não vai ser. E o negócio com Deus é diferente. O negócio com Deus, ele fala com você assim, não tem corda para segurar, não tem encosto do lado, você vai andar sobre as águas. Vem, 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 que eu vou te fazer andar sobre as águas. O negócio com Deus é o seguinte, está vindo um exército armado, lança, espada, cavaleiros com carroças, e o povo na canela, um povo machucado, doído, sofrido, sem expectativa, autoestima lá embaixo. Deveria chamar baixa estima, né? Já que está baixo, não é alto. Eu sempre não concordei com isso. Fulano de tal está com a autoestima baixa. Não, ele está com a baixa estima baixa ou elevada. E Deus fala então, sai daí e caminha, 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 caminha. E de repente tem montanha de um lado, um mar imenso do outro, e cavaleiros com guerreiros com espada diante daquele povo. E o povo deve ter pensado assim, Moisés nos trouxe para morrer aqui. Mas aí Deus fala assim, eu vou abrir o mar e o mar se abre. E o milagre, irmãos, não é passar no seco, não. Porque os cientistas aí provaram, parece que tem um relevo lá, que dá para o povo passar. O milagre é cavaleiro morrer no raso. Porque se não existiu um milagre para o povo passar, já que tem um relevo lá, que a água ficou baixinha, como é que esse povo morreu afogado? É ciência. O problema da ciência é que ela não consegue tirar a honra, a glória, o louvor, o poder do nosso Deus. Se o povo não passou no seco, como milagre, foi milagre aquele monte de homem morrer no seco, porque lá tem pedaço de carroça, foi achado lá, roda, foi achado material de bronze. Então, se Deus não abriu o mar, foi um relevo que estava ali, aí o povo passou em seco, houve um milagre que aquele povo morreu afogado no raso. Você precisa entender, o Deus que você teme, Ele é poderoso, Ele abre o mar, e se o mar não se abrir, Ele faz o nosso inimigo morrer afogado no seco. No seco. Mefibosete, ele foi traído por Ziba. O Ziba inventou uma conversa lá, falou assim, ó, Mefibosete falou mal do seu rei. A herança que ia ser dele, ela foi retirada. E ele ficou preocupado. Mas Davi era um homem justo. Era um homem justo. E Davi tenta então restituir, pega a sua Bíblia que você vai ver isso. 2 Samuel 16, verso 1. Eu quero que esse espírito de perdão venha sobre a sua vida nessa noite. Ninguém gosta de perdoar, né? Eu quero que esse espírito de perdão venha sobre a sua vida nessa noite. 2 Samuel 16, verso 1 vai dizer assim, ó. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Era servo de Mefibosete. Olha o que ele fez. Ele trazia 2 jumentos carregados, 200 pães, 100 bolos de uva passas. Olha aí o panetone aí, gente, ó, eu amo. 100 bolos de uva passas, isso é panetone. Mas é verdade, velho. Bolo de uva passa não é panetone, não? Digão me deu um dia do meu aniversário. Cadê? Verso, tá. 200 pães, 100 bolos de uva passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, por que você me trouxe essas coisas? Ziba respondeu,
Os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O rei então perguntou: onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhes restituirão o reino do seu avô. O que ele disse aqui, Davi? Ele está lá em Jerusalém, conspirando para o povo colocar ele como rei, entrar no seu lugar. Verso 4. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrada-te de mim. Olha o que o traíra fez. Tudo que era para Mefibosete fazer, ele fez. Foi na frente e falou assim: rei, ele ficou lá para conspirar e tomar o seu trono. Agora, olha a unção do perdão. Vá comigo agora, 2 Samuel, capítulo 19, verso 24. Segunda Samuel 19, verso 24. Olha o que um homem que entendeu que a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus seguiriam a ele todos os dias da vida. Agora, Mefibosete, ele já estava vivendo aquilo. O que Davi fez com ele foi tão grande, tão poderoso, que Mefibosete agora está vivendo isso também. Isso aqui se chama discipulado. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia que voltou com segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Por que Davi falou que era para dividir? Porque a palavra de um rei, ela tem que ter firmeza. E mesmo que ele errou, ele falou o seguinte: ó, vou mear com você. O certo era tomar de Ziba, porque Ziba foi um safado, um traíra, um conspirador. Mas Davi fala com ele assim: eu vou dividir com vocês dois. Agora, olha a atitude de uma pessoa que é transformada, de uma pessoa que teme a Deus e de uma pessoa que a misericórdia e a fidelidade está com ele. Verso 30. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Tem gente brigando por causa de meio lote. Tem gente brigando por causa de um barracão de teleternite. Tem gente brigando por causa de coisas passageiras. E não libera perdão. Está brigando porque o marido encontrou com a ex-namorada que ele namorou há 50 anos atrás. Ela viu. Ele, sem querer, encontrou com a moça, pai do Senhor e tal. Está brigando por uma situação, uma data de aniversário de casamento que o cara esqueceu, sem maldade. Mefibosete, ele pega a herança que o rei colocou diante dele, coisa grande, coisa poderosa, e fala assim: pode deixar tudo com ele, porque a minha preocupação era com a sua integridade, e o rei chegou com segurança. Sabe o que Mefibosete fez? Ele não estava preocupado com a terra, ele estava preocupado com o rei. Se você parar de preocupar com a terra e preocupar com o rei, meu querido e minha querida, você vai comer na mesa todos os dias. O nosso problema é a nossa preocupação. O nosso problema é onde está o nosso coração e o nosso olho. Mefibosete poderia bater na mesa e falar assim: rei, eu vou pegar metade, mas é injustiça, porque conspiraram contra mim. Quantos de nós
já não foram levantados falsos testemunhos, calúnias contra a nossa pessoa. É um negócio assim, eu fiquei sabendo. Aqui na igreja, o conselho nosso, a gente segue a regra, a norma do céu e da terra. Alguém que vier com uma denúncia de um irmão, ela tem que vir por escrito, com foto, vídeo, ou a pessoa ser testemunha. Porque esse negócio de falar assim, eu ouvi falar, ou eu vi, vamos lá para resolver. Não, pelo amor de Deus, não, senão ele vai ficar com raiva de mim. Não precisa nem de vir. Aqui é branco no branco, preto no preto, e as coisas de Deus não há escuridão. Então esse negócio de falar assim, eu fiquei sabendo, sai fora disso, sai fora disso. Se você não viu, você não quer saber. E o que mais tem é gente à toa, sem vergonha, sem serviço, falando mal de mim, falando mal de você. E olha a vida desses miseráveis. Como é que está? Faz, não prospera. Casamento é uma desgraça. Por quê? Porque vive infernizando a vida dos outros. Mefibosete estava com a faca e o queijo na mão. Agora é a hora de eu pegar a Ziba. Meu rei, dá tudo para ele. A minha preocupação é que o Senhor chegou com integridade. A minha preocupação é com o rei. A minha preocupação é estar na mesa. A minha preocupação é estar com intimidade com o Senhor. Deixa eu te falar, tem hora na vida que nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que perder para ganhar. Nós vamos ter que perder para ganhar. Mas quando a gente ganha em Deus, é infinitamente melhor do que aquilo que a gente estava segurando. Uma pessoa, certa feita, pegou um dinheiro comigo emprestado. E ela não me pagou. E aquele negócio começou a corroer minha alma. Eu chegava na igreja, eu não aguentava nem olhar na cara dele. Eu não era pastor ainda. Deus falou comigo assim, meu filho, larga esse tempo, você vai para o inferno por causa desse camarada. Você não merece. Chamei a pessoa e falei assim, ó, se você não quer me pagar, você não me paga. Mas a partir de hoje eu quero viver. Sabe quando você acorda de manhã, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a pessoa? Quando você abre sua geladeira, que está faltando alguma coisa lá, você lembra da pessoa? Quando a sua esposa fala assim, eu quero uma sandália, você lembra da pessoa? Porque o dinheiro estava na mão. E aí, eu coloquei na mão de Deus. E hoje, a vida que essa pessoa está, perdeu casamento, perdeu família, perdeu tudo. Foi praga minha não, tá, irmãos? É justiça de Deus. É justiça de Deus. Mefibosete, ele não fez nada contra Ziba. Pelo contrário, ele falou assim, dá para ele. Eu prefiro estar na mesa com o rei. Você que prefere estar na mesa com o rei, se coloque de pé em nome de Jesus.